Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Espero que todos tiveram um domingo abençoado, um domingo entre famílias e em sobriedade. O canal Recuperação em Foco hoje recebe o Carlos Eduardo. Tem um trabalho fantástico, ele vai falar um pouquinho para nós dessa iniciativa e desse trabalho desenvolvido por ele. Mas vamos assistir uma vinheta aqui antes de a gente começar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olá, agora em definitivo aqui, é, quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, vou colocar aqui na tela para a gente já divulgar o nosso trabalho aqui, ó. Tratamento e internação de dependentes químicos online. Você já viu falar nisso? Você nunca viu falar? Você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que é psicanalista, já ouviu falar nessa modalidade de tratamento? Isso existe e hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Mas, Carlos, por favor, se apresente para as pessoas aí, conhecer você e depois fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Seja bem-vindo. Jairo, obrigado, boa noite a você, boa noite a todos que estão aí acompanhando a live. Uma oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho hoje, né, sobre dependência química, tratamento, intervenção. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou psicanalista, terapeuta em toxicodependência. Jairo, eu costumo sempre traduzir o Carlos dentro da área profissional. Eu ajudo pessoas a pararem de beber, de usar substância alcoólica e outras drogas e permanecer em sobriedade. Essa é a minha proposta de trabalho, isso está na minha vida, né? E hoje nós estamos ali com um projeto chamado Juntos Núcleo, né? Quem der, siga a gente lá no Instagram, @JuntosNúcleo. Hoje com uma proposta, né? Mais uma proposta de um tratamento aí para dependentes funcionais. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa dependência aí, desses dependentes funcionais, e hoje a gente tem atendido aí, né, todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, temos clientes também aí fora do Brasil, na África, na Europa e nos Estados Unidos, todas aí sofrendo, né, Jair, com essa questão da dependência que não é nova, né, tem assolado, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, não assolado apenas o dependente, né, esse dependente que sofre diretamente, mas o dependente e os seus familiares e amigos. Obrigado Sim. aí mesmo pelo teu convite, tá bom? Tamo junto, tamo junto. A gente estava conversando nos bastidores, tem muita coisa para passar debaixo da ponte, né? Vamos trabalhar nisso. Acho que toda a conexão não é por acaso, todo o trabalho em prol Claro. das pessoas que estão aí, tanto em vulnerabilidade ou dependentes funcionais ainda, né? Que não perderam todas as autonomias, né? Também tem direito ao tratamento. Mas vamos de largada aí, fala um pouquinho de você. Você é dependente químico, faz quanto tempo que você trabalha na área? E esse desejo de ser psicanalista, esse desejo de trabalhar com dependência química? Sim, Jairo, o meu trabalho dentro da dependência química, né? A gente vem caminhando. Eu trabalhei em clínicas, né? Em clínica de recuperação, né, desenvolvi um trabalho ali em comunidade terapêutica, posso dizer, dentro daquele acolhimento daqueles dependentes mais crônicos, né? Uhum. Que chegam ali da clínica ali para esse processo de tratamento com uma fragilidade ali emocional, né? Com uma fragilidade ali
em todas as áreas da vida, né, que a dependência, ela traz. Porque a dependência, Jairo, ela vem descaracterizando a alma, o espírito. Por isso que a gente fala que é uma doença, né, biopsicossocial, e é uma doença mental, física e espiritual, né? O espiritual não é de uma ordem de religiosidade, mas de uma ordem de rebaixamento de conexão com o próximo e consigo mesmo, né? Podemos se dizer assim. E o nosso trabalho é um trabalho que eu sou muito conectado, né? Sou um psicanalista, atendo outras clínicas também, mas 90% hoje dos meus clientes, né, dos meus pacientes, tem aí, né, essa questão da dependência química, né, clara nas suas vidas, e a gente tem esse trabalho de segurar nas mãos, né, entendendo que a doença, né, Jairo, ela não tem cura. Exato. Eu gosto muito da definição da Organização Mundial da Saúde, né, que diz que a dependência, ela é uma doença crônica, progressiva e de fins fatais. Eu não gosto com o peso que ela traz, tá? Mas ela me traz um manejo clínico como terapeuta, né? Não só como psicanalista, porque meu trabalho não me importa apenas como psicoterapeuta, né? Dentro das psicoterapias psicanalíticas, né? Do divã, assim eu posso dizer. Sim. As minhas intervenções, elas não são feitas apenas no divã. Elas são feitas no dia a dia, como eu te falei. Olhando olho no olho, né? E na verdade, Carlos, não te cortando aí, na verdade, o que faz toda a diferença, né? Você acompanhar esse cara diariamente, ou mandando uma mensagem, ele se sente acolhido de uma maneira totalmente diferente, né? A gente está falando de pacientes, de acolhidos que vieram ou não vieram de comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica é um ambiente protetivo, né? Onde você desenvolve todas as ferramentas através da psicoterapia de grupo ou individual, e as outras ferramentas, PPR, treinamento de habilidades sociais, que é imprescindível dentro desse ambiente, né? E a pressão dos pares, enfim, né? E aí tem todo esse movimento super importante. Porém, existe essa modalidade de tratamento também para as pessoas que não estão no estado crítico, né? Eu, por exemplo, eu permaneci no estado crítico. Eu fui até a última curva que eu tinha que ir. Mas hoje eu percebo que muitas pessoas ainda não chegaram nesse estado crítico, mas elas merecem todo o atendimento, todo o olhar, todo o tratamento envolvido. E quando você trouxe, eu sou psicanalista, mas eu sou aquele cara que olho no olho, eu acompanho. Né? Você falou nos bastidores, hoje é domingo, você atendeu, né? Sim, atendi. O nome lá, né, do nosso projeto chama Juntos Núcleo. Esse Juntos, ele é proposital, né? Eu acredito que para a gente poder parar e permanecer em sobriedade, eu falo daquele que é dependente, Jário. Olha, vejamos assim, a Norma é uma das grandes maiores pesquisadoras na área da dependência química. Ela soltou um artigo falando, né, de que hoje, de cada 100 dependentes, vamos colocar assim, 6% de cada 100% aí, 6 a 8% são dependentes crônicos já. Aquele que é fácil de ver. Ele talvez já está numa trajetória não só de rua, mas ele já perdeu o emprego, os laços foram de primeiro grau, né, como você trouxe. Olha, eu cheguei lá no fundo, aquele fundo do poço mesmo, que, olha, a família vê, o vizinho vê, a polícia vê, o médico vê, a criança vê, todo mundo vê, né? E são 6%, de 6 a 8%, que tem aí, né, vamos colocar 6 sintomas muito clássicos, bem claros, dentro da dependência química. Os outros 12%, desses 100%, eles têm ali 2 sintomas claros, mas eles ainda estão meio que segurando a onda, podemos dizer assim. Né? Eles ainda não trabalham todos os dias, mas faz um bico e trabalha a semana toda e depois fica uma semana sem trabalhar, enfim. E Jairo, e os outros 80%, mais ou menos? Aonde estão? Estão no nosso meio.
são trabalhadores, são dependentes funcionais. As pessoas confundem, Jairo, isso eu falo para você, até no meu acolhimento lá no Juntos Núcleo, quando a pessoa vem me pedir ajuda, ela vem me perguntando, será que eu sou um alcoólico, uma alcoólica? Será que eu sou um dependente? Eu acho que eu tô... mas eu só bebo final de semana. Nós até conversamos nos bastidores, né? Sim. Que tem pessoas que eu falo assim, olha, você além do álcool, você usa alguma substância química, a pessoa manda aquele desenhozinho lá, né, com chapéu de festa, né, a língua de sogra, e falando assim, não, nunca usei, eu só bebo, eu bebo uma caixa por dia de cerveja, né, ou eu bebo 2 litros de cachaça por dia, mas eu nunca usei droga, né, como se o álcool não fosse uma droga, é uma droga lícita, né, e, enfim, se a gente falar sobre dependência química, a pessoa sai, porque ela fala, não, o álcool não tem nada de químico no álcool, né? Ele não é feito numa indústria, ele é natural. E sobre essa questão, né, desse dependente funcional, muitas vezes ele não tem uma clareza que a dependência já está instalada já. E essa dependência, a dependência, como diz a Organização Mundial da Saúde, né, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, ela é progressiva, ela vai aumentando, né, o seu fator de tolerância, a sua degradação em todas as áreas, e esse dependente que acha que não é dependente, ele vai se tornar aquele dos 12% e vai se tornar aquele crônico, porque esse é o caminho. Processo. Né? A doença ela é progressiva, né? Um grande detalhe sobre dependência química, Jário, que eu acredito que aqui tem terapeutas, pessoas que têm conhecimento, né, profissionais aqui, convidei alguns colegas para estarem participando, mas talvez possa ter alguém aqui que talvez esteja aqui por causa de um familiar, ou até o mesmo dependente químico que queira buscar. Eu acredito que o teu canal ele vem com essa pegada de uma informação assim maravilhosa. Eu quero te parabenizar, tá? Sempre quando eu posso, eu estou vendo seus vídeos e as suas lives, eu vou te falar, os títulos, assim, são demais, né, convidativos mesmo, para a gente poder estar assistindo profissionais com excelência. Parabéns mesmo para você e por cada colega profissional que trabalha na área, né, eu fico muito feliz, né, e esse canal aí, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser divulgado, né, conta comigo aí para esse processo de divulgação, tá ok? Obrigado. Então, a dependência, Jairo, o que é um dependente químico? Uma pessoa, ela nasce dependente química, será que o mundo espiritual determinou que ela fosse dependente química? Será que esse dependente químico é porque ele não tem caráter nenhum? O que é um dependente químico? Na verdade, Jairo, ninguém nasce dependente químico. Eu acredito que até Deus jamais escreveu isso para alguém, ok? Nem os seus familiares, nem a própria pessoa escreveu essa história. A dependência química, ela é uma doença adquirida. E quando a gente começa a olhar por esse lado, que é uma doença, e é uma doença adquirida como, Jairo? Pelo uso e abuso de qualquer substância psicoativa. Então, e que substâncias são essas? Né? As pessoas também têm uma dificuldade de entender o que é droga. Né? O que é droga? Essa palavra droga, né? Ela foi usada ali primeira vez ali, né, pelos holandeses, querendo trazer um local onde vendia fármacos, né, medicações, mas droga é qualquer substância natural ou sintética que introduzida ao organismo, ela faz alguma modificação, não precisa ser apenas no sistema nervoso central, mas ela faz qualquer modificação no corpo, né, e aqui a gente tem medicamentos que a gente precisa tomar. Eu acredito que você está numa gripe aí, uma medicação vai bem, né? Aí os nossos colegas médicos, enfim, mas droga é toda substância natural ou sintética, e o natural aqui é interessante, porque tem pessoas, Jário, tomando chás e falando, olha, não é feito como a cocaína, como o crack, né? Pessoas que fazem uso aí da substância da maconha, é natural, é uma erva, mas é droga. É droga. Que introduzida, e a gente que trabalha na área, né, Jário, a gente sabe que como essa droga ela tem uma contribuição para esse dependente se tornar um crônico, às vezes lá, né? Exato. E agora, com essa questão da manipulação da maconha, né, você viu como é que o Estado, agora só fazendo um recorte, essa semana eu vi alguns vídeos
do resultado desse tal do K2, K9, rapaz, são coisas assim que eu nunca tinha visto. Na verdade, no meu tempo de usar essa droga, me dava um barato ainda. Hoje não dá, hoje só dá problema, né? E você está falando dessa questão de alteração, toda substância, né? Natural ou sintética que faça alteração no meu, no meu organismo, corpo, né? no meu organismo, é uma questão que precisa ser... É droga, né? É droga. E esse dependente, né? Ele não se torna simplesmente, o Alexandre aí, boa noite, Alexandre é aluno lá, a gente está ministrando alguns cursos aí já, Alexandre é um aluno lá, querido, um terapeuta agora em toxicodependência, formados aí, pelo Juntos Núcleo EAD. André. E Jairo, essa questão, né, o dependente, ele tem uma porta de entrada, todo mundo tem uma história de uma porta de entrada, o meu trabalho é fazer essa porta de saída, não de um processo de cura, mas de um processo de estabilização da doença, o que é a cessação do uso e permanecer em sobriedade. Eu acredito que uma pessoa que ela possa ter usado uma substância por 50 anos, né, abusado de uma substância, eu acredito que ela pode parar e permanecer em sobriedade, né? E eu tiro isso pela minha experiência clínica, né? E eu tenho visto pessoas parando, a vida é transformada. Então, esse dependente, ele começa a usar a substância depois do uso. E esse uso vem com os colegas, ele vem no início ali, geralmente na adolescência, né? Muitas vezes. E ele começa a usar a substância por diversos motivos, de uma forma recreativa, né? Ele não está entendendo que a vida dele daqui a alguns anos, pouquíssimos anos, vai se transformar, né, numa vida assim, sem controle total, né? E ele começa a usar e abusar da substância. Que aí depois do uso e abuso, eles se tornam dependentes, né? E quando a dependência ela se instala, ela não tem cura mais. Ela não tem processo reverso, ela só tem... Não tem. Agora a gente tem que trabalhar já na ponta de parar, né? De parar. Eu sempre falo assim, eu uso a analogia que a dependência química é como a hipertensão, a diabetes, por exemplo, o HIV, não tem cura, mas tem tratamento. Uma pessoa que tem um problema de hipertensão e ela não toma o remédio da pressão, ela pode morrer, né? A pressão dela vai lá em cima, vai lá embaixo, ou que seja, e ela pode morrer por falta dessa manutenção. O dependente químico, ele precisa estar em recuperação para o resto da vida, Jair. Você falou uma coisa interessante, eu atuo diretamente dentro de comunidade terapêutica e faço ainda indiretamente alguns atendimentos, né? Eu peguei um cara de 22 anos, essa semana, ele tem hipertensão, ele fuma com 21 anos, 22 anos, ele fuma 2 maços de cigarro por dia, e ele veio parar na comunidade terapêutica por causa de uso de maconha. Agora, você vê, 22 anos, hipertenso, o cara exala nicotina. Agora, como é que eu vou entender toda essa dinâmica do paciente? Como é que eu vou... será que o uso de maconha não tem a ver com essa questão? Será que a nicotina não tem a ver com essa questão? Tem. Jairo, o tabagismo, o cigarro é uma droga. Sim? É uma das drogas que mais matam diretamente aí no Brasil. Eu posso te dizer por questões de experiência, eu perdi uma pessoa muito amada e querida, que me faz falta até hoje, que foi meu pai, que morreu alguns anos atrás com câncer de pulmão de uma forma drástica. Hoje, se eu não me engano, morrem no Brasil 120 mil pessoas diretamente com câncer de pulmão. Nem todo mundo que tem câncer de pulmão é um tabagista, ok? Porém, o Júlio aí, boa noite, Júlio. Porém, a questão do tabagismo, né, o tabaco, né, a nicotina, ela faz uma função mesmo ali de tranquilizar, né, essa pessoa, deprecia ali o sistema nervoso central também, né, e o meu trabalho é o seguinte, eu começo a trabalhar por essas drogas mais, vamos colocar assim, o álcool, a cocaína e o crack, né, a maconha. E aí eu tenho pessoas aqui, eu não sei se eu tenho alguns pacientes que estão num processo que estão limpos, estão aí há 6 meses sem o álcool e já estão entrando no processo para a gente parar de fumar.
também tem um processo. Porque parou de beber, né, e tá fumando um pouquinho mais, falou, cara, eu também quero parar. Porque é uma droga também. É uma droga lícita, né, Jairo? É uma droga lícita, permissiva, com algumas ressalvas dentro da nossa cultura e da nossa sociedade. Mas a gente não pode deixar nessa live de falar que é droga também, é considerado droga. E ela é glamurosa, né, cara? Glamurosa. É igual a bebida. Bebida. Esses dias eu falei com os meninos lá. O que é happy hour? Dia feliz. Cara, você vai pro happy hour, pro dia feliz, para sair torto de lá. O que tem de felicidade nisso, cara? Né? Uhum. E aí, trazendo essa questão do tabaco, é uma droga glamurosa. Você vai no ambiente, você sente prazer fumando, mas, cara, tá te corroendo essa questão. Tá diminuindo a vida. Ô, Jair, sabe o que eu penso? Eu penso, tem uma psicanalista norte-americana, Karen Horney, em 1930, ela vai falando sobre as estruturas de personalidade. Eu uso muito a base teórica dela dentro do meu acompanhamento. E ela vai falando sobre as 10 estruturas, né, neuróticas, e ela traz uma que é a necessidade de afeição do outro, do próximo. E essa pessoa, por estrutura de personalidade, vamos deixar um pouquinho aqui o álcool, as drogas de lado. Vamos falar no sujeito que é estruturado dessa forma, essa necessidade de estar perto do outro, de ter o outro consigo. Isso, se eu não tiver, isso mexe com o meu ego, ok? E às vezes, para mim estar aceito ou estar dentro daquele grupo, aquele grupo que eu desejo, que eu quero tanto, é um grupo que se dá no excesso do alcoolismo. E aí, olha, por uma estrutura de personalidade, eu faço uma porta de entrada. Eu entro, começo a usar e abusar, e aí se instala a síndrome de abstinência e a tolerância. 2 sintomas clássicos para falar que eu sou um dependente, né? Então eu tenho que beber mais, e agora se eu fico sem a bebida, o meu corpo fala. A minha mente fala, a minha alma fala. Pronto, me tornei um dependente, mas não é pela estrutura, mas a estrutura de personalidade, ela foi uma porta. Hoje a gente vê, Jairo, é lógico que tem fatores de risco, ok? Uhum. Tem fatores de risco, e a gente também consegue identificar, mas a gente identifica uma pessoa que se torna um dependente químico numa família que a gente fala, uau, papai e mamãe é perfeito, é uma família perfeita, né? Os pais trabalhadores, às vezes tem uma espiritualidade dentro daquela casa, tem uma condição financeira, a família é toda acolhedora. Olha, na família não tem ninguém com histórico, já é. Uhum. Né, que é um dependente, e ali a gente tem um dependente crônico. Exato. Né? A dependência química, ela é sem preconceitos. Ela trabalha, ela não olha a sua sexualidade, ela não olha a sua cor, ela não olha a sua questão da tua religião, se você crê, se você não crê, ela não olha se você é alto, se você é baixo, se você é do norte do país, do sul do país, né? Hoje eu atendendo pessoas lá em África, né? Em Angola, não querem saber se está em Angola, se está na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu tenho pacientes lá também. Ela alcança. E cada um querendo saber por que entrou no mundo das drogas. Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que eu fui me tornar um cara assim, né? Por que eu carrego essa doença tão desconfigurada, né? Porque assim, a dependência química ela te desconfigura, ela te dá um reset, literalmente reset, porque daí, ó, a dopamina, a serotonina, que é produzida dentro do corpo, você não sente mais esse prazer, você sente só prazer de droga, só da substância. Mesmo porque no neurodesenvolvimento aí é a mesma passagem, né, da substância, é onde essa questão é feita e distribuída no nosso corpo. Mas assim, a dependência química, ela, como você falou no início, ela pode ser freada. E aí vem outros vieses de entendimento, e aí vem a terapia cognitivo-comportamental, eu entendo tudo isso, que tem tudo a ver, né? Tem aí a psicanálise para eu entender o sujeito como um todo, como você está trazendo, né? Não é só a droga, não é só a substância, mas o que me levou, a minha estrutura, né? Deixa eu entender todo esse processo, por que me despertou algo, né? Por que meu olhar brilhou quando eu usei, né? Por que a minha predisposição aconteceu quando, opa, é igual
Tomar uma Coca-Cola gelada quando você está com sede. Muito boa, né? Eu gosto, eu amo Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola. E Jairo, então o dependente químico ele se torna, esse é o primeiro ponto, e é uma doença. Quando a gente começa a trazer que é uma doença, aquele sujeito que faz o uso, que é um dependente, a gente começa a desconstruir aquela fala que olha, é um sem caráter, é um sem compromisso, é um vagabundo, né? Começa a criminalizar, as pessoas não entendem, olha lá, não para porque não quer. Uhum. Tem todas as oportunidades, olha, tem a mãe para pagar a faculdade e não quer fazer nada, só quer fumar maconha o dia inteiro. E aqui a gente começa a colocar na conta desse sujeito, não estou escondendo o dependente atrás da doença não, ok? Uhum. Eu não faço isso com os meus pacientes, porém, nós temos que levar em consideração que é uma doença. Quando eu levo em consideração que é uma doença, eu começo a respeitar o meu processo, o que acontece comigo, Exato. Né? O que acontece comigo não é fácil, é difícil, porém, tem tratamento. Uhum. A dependência química, Jairo, tem tratamento. Eu não acredito naquela velha mentira, Jairo, que uma vez um dependente na ativa, sempre vai ser um dependente na ativa. Eu não acredito. Há de quem acredite, né? Eu acredito que há recuperação. O que para mim é estar em recuperação? É estar em abstêmio da substância. É estar vivendo a vida como ela é. Vivendo a vida com as suas dores, que a vida tem suas dores. A vida tem suas ansiedades, suas angústias, suas alegrias, suas euforias, seus tédios, né, seus amores, os seus encontros e os seus desencontros, né? A vida tem o seu nascer, o seu morrer. Há tempo para todas as coisas acontecerem. Na vida tem tempo de paz, tem tempo de guerra, tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar aquilo que se plantou. Né? Esse texto é conhecido, né? É um texto de uma literatura maravilhosa. Enfim, há tempo para todas as coisas. O dependente químico, ele tem que parar de usar a substância e viver esses tempos, que é seu, Jairo, é meu, e é de todos que estão nessa live agora, e é de todos que vão ver esse vídeo, e de todos aqueles que não vão ver esse vídeo, são de todos aqueles que são do sul e do norte do país. Isso é inerente do ser humano. Só que o dependente químico, ele é meio anêmico para saber lidar com questões emocionais. Por quê? Quando você falou do reset, essa tecla, né? Eu acredito numa pausa também. O dependente químico, ele está acostumado, pelo uso excessivo, de não ter essa habilidade ou essa autonomia de saber lidar com muitas coisas. Porque o tempo que era para ele estar chorando com uma perca de um relacionamento, fazendo luto, ele não passou por esse processo. Ele foi até o bar, até uma boca de fumo, uma biqueira, né? Esses termos até são meio pesados, né, Jade? Mas é a realidade. Você me permite aqui, tá? Claro. Mas se eu passar um pouquinho do ponto, você pode me sinalizar aí, ô Carlos, um pouquinho menos. Essas palavras aqui no Recuperação em Foco aqui, a gente é mais elegante. Então, essa ida a uma biqueira, a uma boca, eu vou buscar ali, não é a cocaína, o crack, eu vou buscar ali algo que vai preencher um vazio que eu não dou conta desse vazio. E eu sempre falo, como que é o meu tratamento, Jairo? Eu sempre começo, a gente tem que fazer a cessação do uso, tem que parar. Esse sujeito, ele vem para mim da seguinte forma, ele vem desconstruído emocionalmente, ele vem desconstruído financeiramente, ele vem desconstruído de todas as áreas que você possa pensar. Se ele tem uma religião de preferência, ele já não a frequenta mais. Não. Né? Enfim, se ele gosta de ver série lá na Netflix, ele já não vê mais. Ele já perdeu... Não tem sentido. Não tem sentido nada disso. Não tem sentido. Ele chega para mim falando assim, eu nem sei porque que eu tô te procurando, que para mim não tem jeito. E aí... E aí eu falo assim, por que não tem jeito? Porque ele vem com experiências. Ele já tem uma crença que limita, que é uma crença de que eu não dou conta. Essa crença não foi alguém que colocou nele, não. Ele mesmo, que um dia que ele falou, hoje eu não vou mais beber e vou usar droga. Ele ficou ali 2, 3 dias com aquela força de vontade, e aí aconteceu algo com ele, Jair, que ele não sabe o que está acontecendo, que é a crise de abstinência. Sim. E aí ele vai e usa. Quando ele usa, ele traz uma ordem moral. Ele fala, eu sou sem vergonha mesmo. Tá vendo a minha família? Eu vou perder o meu casamento da mulher que eu amo porque eu amo a droga. Olha, hoje a gente não usa mais o sufixo
alcoólatra. O sufixo tra, ele traz de uma perspectiva daquele que ama. Hoje nós falamos alcoolismo, ou alcoólico, porque esse sufismo diz daquele que depende. Sim. Né? Então se confunde, porque aquilo que eu acho que é desejo, que é uma vontade de usar, na verdade, aquilo é dependência. Né? Aquilo é dependência. Por exemplo, você está aí, né, com o teu resfriado que você me trouxe, talvez você possa ter uma febre, né, ou algo desse tipo, e essa febre é um sintoma do que você tem. Você não está com febre porque você não quer, né? Enfim, eu posso trazer essa doença e falar, Lajara, você está tomando friagem à toa, você não tem compromisso, você não está tomando vitamina C, mas enfim, você está gripado, você está resfriado, né? Então esse dependente, ele chega para mim com uma crença que o limita para a recuperação, e ele também traz para mim, Jairo, um reforço, porque ele já passou por alguma internação, não deu certo. Ele já tomou uma pá de medicamento e não deu certo. Ele já foi para uma religião de preferência, não deu certo. Deu certo por um período, essas coisas, às vezes, para ele. Ele já passou por um psicólogo, psiquiatra, por um padre, por um pastor, por uma clínica, por um esporte, por uma profissão, enfim, ele já passou por tudo, perpassou por tudo, e aí ele acha um vazio e ele fala, realmente, está comprovado para mim que eu não tenho jeito. Pois é. Né? É nessa fala, né? E aí a gente, daqui a pouquinho, a gente dá uma boa noite para o pessoal aqui. Essa fala é muito caracterizada no sentido assim, de abandono total, porque já passou por todas essas experiências, não deu certo. Esse negócio de cocaína, esse negócio de tratamento alternativo e tarará, não deu certo. E aí o cara definitivamente se entrega. Né? E aí que a gente vai falar nessa questão do funcional e do desfuncional. Comunidade terapêutica está acostumado com esses caras que já estão totalmente entregues nessa questão. Né? E aí, quando eu me entrego, nada mais faz sentido. Você mesmo falou, religião, que é um dos pilares da recuperação, Carlos, não existe mais. Não existe mais. O religare, né? A questão que você se alimenta. Quando eu ouço essa espiritualidade, né? Você já assistiu o Avatar? Assisti no cinema, o 2. Eu também assisti 3D, bem legal. O que eles fazem com o cabelo? Conectam, né? Eles conectam. E aí, quando eu tenho dependência química e eu pego né, me conecto definitivamente a todas as minhas deficiências ali no comportamento, e aí eu entendo que eu não sou um cara produtivo, porque os meus familiares não me dão credibilidade, eu já perdi o meu trabalho, eu já perdi o meu desempenho, o meu resultado já não é mais a mesma coisa, enfim, eu me entrego totalmente. Né? E aí, a gente vai trazer agora, um pouquinho mais da metade da live, essa questão do sujeito funcional, né? Essa modalidade que você atua junto com a sua equipe, inclusive você mencionou a questão da plataforma, né, que você desenvolve hoje, EAD, que é legal também. Bom, boa noite a todos que estão aqui, né? Tem uma galerinha nos assistindo, já coloquei aqui na tela todas as pessoas que estão aqui. Façam os seus comentários, tirem as suas dúvidas em relação a esse tratamento funcional, né, do sujeito que ainda não perdeu todas as características, né, pela dependência química, que eu acho que faz todo sentido. Você que é codependente, você que já passou um histórico com dependência química, ou você que simplesmente gosta dessa área, gosta desse assunto, comente aqui conosco, compartilhe os nossos momentos aqui, né? Mas vamos lá, Carlos, essa questão agora do funcional. Quando a pessoa te procura, né, e ainda está nessa vantagem, né, de ser funcional, que está trabalhando ainda, mas que entende que isso já está causando algum problema, o alcoolismo já está levando ele um pouquinho mais avançado, de não ter responsabilidades mais, e aí a empresa já é deixada um pouquinho de lado, a família já é deixada também, e aí não tem mais o convite do final de semana dos irmãos, né, da família, enfim. Como que você traça esse projeto terapêutico com o seu paciente? Jairo,
o meu trabalhar, né, que nem você falou, uma clínica, ela faz e faz muito bem trazer um ambiente seguro, né? Aquele por si só, que só vive para usar, né, e usa para viver, olha só, o crônico. Todo o dinheiro que vem, eu penso apenas em fazer o uso, né? Enfim, esse dependente crônico, quando ele vai para uma clínica, ele tem um ambiente ali seguro, né? Por exemplo, numa comunidade terapêutica, você tem conhecimento, tem os monitores, coordenadores, né? Aos colegas que trabalham com involuntária, que hoje nós temos aí um modelo de voluntária, um modelo compulsório e um modelo voluntário, né? De ambientes fechados, podemos dizer hoje aqui dentro do nosso país, nós temos esses modelos também, um modelo também hospitalar, né? Enfim, o sujeito está ali num ambiente controlado. Só que uma hora, Jairo, ele tem que sair. Vai ter que viver a vida como ela é. Porque ficar muito tempo numa clínica, ele pode cortar esses laços. Não vai ser tão bacana para ele. Ele tem que ter uma autonomia. E eu já começo a trabalhar com esse dependente químico, que ele está online comigo, muitos eu não conheço pessoalmente, e ele está conversando comigo como você está aqui, o pessoal está, e na geladeira dele, não está um ambiente ainda controlado, a geladeira dele está cheia de cerveja, né? Eu vou caminhar com ele durante o processo junto, né? Por isso que é o nome lá do nosso projeto, Juntos, né? Eu vou caminhar com ele, porém ele vai ter a sua rotina do seu dia a dia. E eu proponho ele ficar limpo dentro da rotina dele, modificando algumas coisas. O meu trabalhar, basicamente, Jairo, é trabalhar o emocional, uma estrutura emocional e comportamental também. Jairo, recuperação, eu acho que qualquer dependente químico um dia almeja a recuperação, porque as drogas cansam. As drogas, boa parte das pessoas que estão no uso, elas não são felizes, elas não escondem para você, falam, eu não sou feliz, eu queria parar, mas eu não consigo, né? Ele acha que ele não dá conta. E esse dependente funcional, né, que trabalha, que estuda, olha o risco, ele tem uma família constituída, nós estamos em jogo aqui, um dependente químico, ele atinge, assim, por base, umas 5 a 7 pessoas ao redor dele, né? Hoje, Jairo, fica aqui meu manifesto, né? Poucas políticas públicas a respeito do tratamento de dependência química. É um tabu, Jairo. É um tabu. E é um tabu de algo que está nas casas dos nossos familiares, nas nossas casas, nas casas dos nossos amigos, nas casas dos nossos vizinhos. Eu estou indo mais longe. Boa. Tá? Né? Quem não conhece que está nessa sala, que está aqui nessa live, que não conhece alguém que sofre da dependência. Isso é claro. Talvez uma doença mais rara, é difícil da gente ter conhecimento. Mas a dependência química, ela está aí, né? Enfim, muitas vezes incentivadas pela nossa mídia, né? Como a gente vê parece... Jairo, um dia desses, eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, um dia desses, eu passei por uma distribuidora, o Fábio, ele é colaborador lá também do Juntos Núcleo, terapeuta, deixar um abraço pro Fábio aí, e aí eu passei por um caminhão que estava descarregando cerveja, e por incrível que pareça, uma marca de cerveja, ela tinha um slogan, que era Juntos também, era assim, Juntos por uma vida, não sei o quê, e eu fiz uma leitura, porque eu não trago esse romantismo para o álcool, porque eu sei o que o álcool faz com as pessoas. Exato. Se o álcool tinha uma visão até social bacana, ele foi desconstruída com o Carlos. Porque, sim, olha, é algo que as pessoas chegam para mim falando, eu quero morrer, acabou minha vida, acabou minha família, né? E a indústria, ela se posiciona como, olha, eu não fui lá vender, ele que veio comprar. E o slogan, ele trazia algo de contribuição, né? E ainda tem nos nossos merchandising aí, beba com moderação. Agora, aquele que depende, que tem uma compulsão no uso, que é raro você ver uma pessoa que bebe um copo de cerveja ou uma lata de cerveja, é raro.
E, enfim, como se aquela frase, né, ou na carteira de cigarro, né, aquela publicidade, ela fosse ali extirpar alguma culpa. Eu lembro aí de Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Sim. A culpa, né? O totem. Eu matei o pai e agora eu tenho que, sabe, colocar ali como algo para extirpar a minha culpa. Enfim, isso é muito do ser humano. E esse dependente, ele chega para mim com uma entrada para o alcoolismo ou para outras drogas por diversas formas. Olha, Jairo, o que eu tenho de hoje que está acontecendo, o que eu tenho de mulheres, né? Eu atendo mais mulheres, tá? Eu ia falar isso, essa questão do alcoolismo feminino, ela se desencadeou na pandemia desesperadamente. Desesperadamente. O que eu tenho de mulheres que fizeram bariátrica, e a cirurgia bariátrica não tem nada a ver. Fazer cirurgia bariátrica não quer dizer que eu vou me tornar um alcoólico. Mas aquela compulsão ainda está instalada, uma porta de entrada. A pessoa, ela fez a bariátrica, ela não fez um pós-bariátrica, um acompanhamento psicológico legal, a compulsão ficou ali, ela mudou a compulsão para bebida, bebeu um pouquinho a mais, ali bebeu por 1 ano, instalou a dependência, já era. Já foi. Né? Porque, e a porta de entrada foi, às vezes, uma cirurgia, foi uma perca de um ente querido, foi uma situação de vulnerabilidade, né? Sim. Enfim. É o emocional, a porta de entrada é o emocional. É o emocional, a gente tem que ter uma estrutura. Agora, como que a gente estrutura uma pessoa que chega gemendo, com percas consideráveis, né? O fato do meu trabalho é entender que são percas consideráveis. Olha, eu perdi o amor da minha vida, eu perdi eu perdi a guarda dos meus filhos. Olha, eu perdi o emprego dos sonhos. Eu perdi. E agora, o caminho da recuperação não é essas coisas acontecerem para ele se recuperar. A gente precisa fazer algo que antecede essa reconstrução. Nós precisamos parar. E aqui eu trabalho, Jairo, dentro do meu manejo, motivadores. Jairo, eu não trabalho apenas com aquele que deseja parar. Esse é mais fácil. Sim. Mas aquele que tem, porque dentro da dependência tem ambivalência, cara. Eu quero, mas eu não quero. Ao mesmo tempo que eu não quero nunca mais essa droga, à noite eu estou fazendo uso dela. É isso aí. Né? E essa ambivalência, o terapeuta, né, que aqui estão, né, os colegas que aqui estão, os dependentes químicos em recuperação, enfim, nós precisamos entender que ela tem dentro de um processo terapêutico. Uhum. Né? E o nosso trabalho é um trabalho de entender essas características da doença, né? E a gente ajudar esse sujeito que parece, assim, é o maior ganho. Quando ele para, ele fala consideravelmente, a minha sobriedade é o meu maior patrimônio, porque é com ela que vem sendo reconstruído todo esse processo de vida, né? Enfim, esse dependente funcional, ele está aí na nossa sociedade. Hoje é o profissional que te leva de carro, que te atende em determinados ambientes comerciais, e se dá aí dentro do alcoolismo, se dá por questões de ordem emocionais, de ordem comportamentais. Então, o meu trabalho é identificar a rotina dessa pessoa e não passar uma receita de bolo. Jairo, eu não tenho como desenvolver o plano terapêutico para todos iguais. Não dá, né? Então, o tratamento, eu acredito sim num tratamento, num grupo terapêutico. Eu tenho um grupo terapêutico da família, também depois quero deixar para você divulgar, é gratuito para familiares codependentes aí, e amigos de dependentes químicos, né? E esse dependente químico, a gente precisa ver o motivador dele, não é do terapeuta, né? E a gente explorar esse motivador, né, para que ele possa ter um propósito. Né? Você sabe de uma coisa, Carlos? Você está falando de uma situação que imediatamente já vem no meu pensamento. Mas antes, o Alexandre está dizendo aqui, ó, ele trabalha numa clínica com involuntários e compulsórios. Comenta aí, Alexandre, como é que funciona aí o tratamento de vocês? O que vocês trabalham lá? Se você é conselheiro lá, se você é terapeuta, comenta aí qual que é a base de tratamento de vocês lá na clínica. Faz todo sentido aqui. Você está falando uma coisa,
foi muito interessante. E aí eu fui pegando isso nessa minha janela de experiência, né? Muitos dos terapeutas e dos conselheiros, né, que estão aí na ponta do tratamento, seja ela em comunidade ou em outros modelos, em residência terapêutica, também é um processo bem interessante que funciona. Uhum. Muitos desses caras, a demanda que existe se torna a própria demanda do cara. No seguinte sentido, eu não percebo mais que eu preciso ser um cara que vou sugerir algo para esse paciente, para esse acolhido. Quando, na verdade, eu imponho as situações terapêuticas para esse acolhido. E não trato definitivamente os problemas que só é do acolhido. Não sei se conseguiu entender, mas é o seguinte: Assim. o terapeuta hoje tem uma certa dificuldade de trabalhar com o acolhido no seguinte sentido, de não impor o que eu acho como terapeuta que é certo, mas o que o sujeito tem como limite. Eu preciso entender a demanda do sujeito e trabalhar essa demanda, não aquilo que eu percebo que eu acho que é certo. E essa é a dificuldade da maioria dos conselheiros hoje. Isso. Ô, Jário, você falou tudo. Entrevista motivacional. Falei isso no Exato. curso de terapeuta em toxicodependência, né, que a gente tem ministrado. Até quero deixar aí para vocês o curso do Juntos Núcleo EAD. Formamos agora a primeira turma, 87 terapeutas aí formados. Você que queira participar, aprender uma base teórica e prática. Jairo, a entrevista motivacional é uma das abordagens aí que se inicia aí em 70, a década de 70 aí, a respeito justamente, hoje ela é usada por nutricionistas, médicos, enfim, mas ela começa ali com dependentes alcoólicos. Ela vem trazendo não como o posicionamento do terapeuta. O terapeuta ele tem que se posicionar e se ater às suas impulsividades, de tentar determinar o que eu quero que o paciente faça, né? E eu tenho que trabalhar os motivadores, que nem você falou, essa subjetividade. Jairo, se eu fizer 10 atendimentos em um dia, de intervenção ali de 40 a 55 minutos, eu tô com 10 pessoas diferentes, a história ela não se repete. A marca da cerveja, Jairo, é a mesma. A cidade é a mesma, a família pode ser a mesma, porém, a subjetividade, eu acho que, eu dentro dos meus atendimentos clínicos, eu vejo como Deus é perfeito, como que cada um tem as suas, sabe, a sua particularidade. Nós somos seres mesmos únicos, que vivemos em sociedade, né? E o terapeuta, ele tem que trabalhar, por isso que quando eu falo para você sobre essas questões de grupos, nós temos hoje grupos de multa-ajuda, que é Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que são maravilhosos, que os pares ali não tem um profissional direcionando. Os pares ali, eles estão ali para se ajudar. Mas hoje o Carlos, se eu colocar todo mundo dentro de um grupo e eu fizer esse tratamento só de grupo, de ponta a ponta, não tem um certo resultado. Aqui dá trabalho, Jairo. Aqui tem que ser com o Jairo, tem que ser com o João, tem que ser com a Joana, tem que ser com a Ana, tem que ser cada um dentro de uma história. E a gente tem que buscar os motivadores, né? Eu acho que essa questão que você fala sobre trazer um plano terapêutico, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente esbarra nessa subjetividade e esse sujeito ele não entra num processo terapêutico, porque ele não se identifica, né? Eu tenho que buscar a identificação do outro, não a do Carlos. Apesar que eu tenho que ter, né, essa imparcialidade, essa abstinência, o Freud nos ensina sobre isso dentro de um processo terapêutico, eu tenho que me ater, porque senão eu misturo as bolas, né, podemos se dizer assim, e não dá certo, né? É o que você está falando sobre eu tentar impor a minha religião, eu tentar impor o que eu acho que deve ser. Eu, pela minha experiência, eu posso falar, posso te dar minha opinião, posso te mostrar caminhos. E hoje, Jairo, eu tenho visto, sabe o que eu tenho visto? Eu vou te falar da minha experiência, das pessoas que eu tenho atendido. Que uma pessoa, ela não precisa mudar de casa para ficar limpa, ela não precisa mudar de marido ou de esposa para ficar limpa, ela não precisa mudar de, sabe, ela tem que tirar algumas coisas, mas sabe essas coisas, mudar de país, de cidade. Quantos familiares, Jairo,
mudam de cidade por conta dos filhos e continua a mesma situação. Sai de um estado para o outro, até para um país, de um país para o outro. A mudança ela tem que ser aqui já. Ela tem que ser um processo interno, né? Então, às vezes, eu tenho um desafio de uma pessoa falar assim, Carlos, uma mulher, Carlos, eu quero parar de beber. Só que tem um detalhe, o meu marido bebe, mas bebe muito. Eu falo assim, deixa eu te falar, você quer parar? Então você vai parar com o seu marido bebendo muito. Como assim, Carlos? Ele não tem que entrar no processo terapêutico? Eu falei, não, e você também não tem que convidá-lo. Você tem que ir caminhando. E o marido vê a mudança da esposa, sabe? E depois quer se tratar comigo, porque aquilo impacta. Então, Jairo, é ficar limpo na condição que eu tenho, com o nome que eu tenho. É isso. Né? É viver limpo na rua, vivendo a vida como ela é. E esse é o nosso. E é possível, Jairo, é possível entrar num processo terapêutico, é possível fazer essa mudança dentro da minha rotina de dia, né? E às vezes esse dependente que ele sai às vezes de uma clínica, ele volta para sua vida, que ele foi muito bem trabalhado dentro dessa clínica, mas na sua vida ele não sabe lidar com aquilo que a vida traz. Exato. Com o pagamento do final do mês. Eu estou falando aqui de dependentes de determinadas drogas que sempre quando recebia o pagamento, gastava o pagamento de um mês em 2 dias ou um dia, dependendo, ou meio dia, né? Dependendo da compulsão, né? Esse era eu. Arrebentava tudo. É isso aí. Bom, Carlos, a gente está caminhando para o final. Okay. Pessoal, quero agradecer mais uma vez as pessoas que entraram aqui. Essa live vai ficar gravada. Compartilha conosco. Vocês que chegaram pela primeira vez no canal, aciona o sininho. A gente trabalha com vários temas durante a semana e a gente está dividindo alguns temas bem interessantes. A gente vai trabalhar com transtorno por uso de substância, com a codependência, com a questão do neurodesenvolvimento, enfim, falando sobre comportamento, e vai ser bem bacana. Então, continue conosco, acessa aí todas as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui no rodapé, ó. Então a gente está no Facebook, a gente tem um grupo do Facebook, também tem a página no Facebook, tem um canal do YouTube, a gente tem um canal também lá no Instagram. Vocês que gostam desse assunto e querem aprender um pouco mais, assim, e a gente também acaba aprendendo pra caramba, né, Carlos? Porque nessa troca de energia aqui, as pessoas trazem muito conteúdo, e até para debate, né? Dos dias da programação do Recuperação também vai ser usado como debate. A gente pensou em trazer 2 ou 3 terapeutas aí para a gente jogar uma pimenta no caldo do feijão aí para poder ver discussão de caso. Acho que é bacana fazer isso. Legal. E é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu não coloquei. A Mari está dizendo aqui, ó, gratidão por tanto conhecimento. A Mari também já foi uma das nossas entrevistadas aqui. Ela é terapeuta holística, que faz toda a diferença também, né? Essa terapia. E aí aqui também a doutora Miriam Dias, que é fisioterapeuta também, uma parceira aqui do grupo, também ela faz, tem um estudo de Pilates, e aí ela trabalha a qualidade de vida, né, do sujeito, pós-tratamento. Isso é recuperação, tá, Jairo? Isso é recuperação. Recuperação não é só parar, não, tá? É isso aí. Recuperação requer, né? Isso é recuperação. Cuidar do corpo, da saúde. É isso aí. Bom, você quer fazer as suas considerações finais? Eu vou colocar aqui novamente o seu @, para as pessoas te visitar lá. E com certeza vocês vão ser muito acolhidos lá e entender o processo do Juntos, que eu acho bacana. Eu stalkeei lá há um tempo atrás, e aí eu encontrei o Carlos, a gente trocamos uma ideia aí, e hoje a gente está aqui. E nós temos algo para pensar no futuro. Vamos aí, estou à disposição. Vamos junto. Jairo, quero agradecer, né, a Recuperação em Foco aí, todos que participaram dessa live. Olha, a oportunidade foi minha, né, para a gente trocar esse conhecimento. Queria deixar aqui, nas minhas considerações, Jairo, que a recuperação ela é possível. A recuperação é possível. Eu sempre falo assim, é difícil, mas também é fácil. Eu trago isso para os meus acolhidos. É difícil, mas não é impossível. Também não é tão difícil assim. Tem essa ambivalência. É possível a recuperação, tá? Se teve uma porta de entrada, tem que ter uma porta de saída. E o papel do terapeuta, o meu papel, né, assim como o poder superior, que eu quero agradecer, Jairo. Quero agradecer a Deus que permitiu eu estar aqui. Eu acredito que as pessoas, igual eu recebi uma mensagem esse final de semana, Jairo,
uma acolhida, ela chega para mim e ela fala assim, Carlos, eu quero morrer, eu vou morrer. E acabou. Porque, sabe o que acontece? Eu perdi os meus netos, eu perdi os meus filhos, acabou. E tem anos que eu não vejo. Aí, anteontem, eu recebo uma mensagem dela. Hoje foi um dia maravilhoso, em sobriedade, ok? Meu filho trouxe os meus netos aqui, passou a tarde comigo, e a minha filha também veio. E eu falei com ela assim, você lembra o que eu te falei? A sobriedade é a base para tudo, ok? E eu quero agradecer aí ao poder superior, a Deus, né? Que não posso deixar de agradecer por todo esse trabalho aí, tanto que você faz, quanto qualquer terapeuta que aqui está. Jairo, precisamos de terapeutas no Brasil e no mundo. Jairo, precisamos, olha, essa é uma área, pessoal, que nós precisamos aí somar as forças, ok? E muito obrigado aí, te agradeço, um grande abraço a todos e a você também, tá? Obrigado a você. Mesmo. Em nome do Recuperação em Foco, quero te agradecer, né? A gente tem domingo mais voltado para a família, né? Mas aí a gente consegue conciliar aí uma agenda. Assim, foi muito bom ter aqui você. A gente vai conversando, esses projetos. Vamos conversar. Eu quero estar perto aí e entender um pouquinho mais sobre tudo que você faz aí, essa plataforma online, esses atendimentos online, que faz toda a diferença e dá certo, né? Que dá certo. Dá certo. E a galera que entrou aí, obrigado novamente a vocês, né? Continuem conosco, amanhã tem mais. Fica só um minutinho, Carlos, para a gente já terminar aqui. Um abraço, pessoal. Fica com Deus.